Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai dar continuidade ao nosso ciclo de palestra, ao nosso primeiro ciclo de palestras de filosofia analítica. Esse é um evento que está sendo realizado e promovido pelo NUFA, que é o Núcleo de Estudos de Lógica e Filosofia Analítica do Departamento de Filosofia da UFAM. E hoje a gente conta com a presença uma ilustre e querida presença do Rodrigo Cid, que é professor da Unifap, da Universidade Federal do Amapá. O Rodrigo tem graduação em filosofia pela UFOP, mestrado e doutorado em filosofia pelo PPGLM, o Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ, e tem uma vasta experiência no tópico que ele vai conversar com a gente sobre hoje, né, que é leis da natureza. Rodrigo, muito obrigado por fazer parte aí desse projeto que está aproximando vários pesquisadores de filosofia analítica aqui da região norte. É uma honra aqui poder contar com sua presença e com sua contribuição. Vou passar a palavra para você e desejar a todos e a todas uma excelente palestra. Muito obrigado, André, pelo convite. Eu digo que a honra é minha, porque estar aqui podendo conversar com outros filósofos, com estudantes de filosofia, é sempre interessante para mim. Então, isso vai me dar muito prazer, né? Então, eu queria começar. Para começar, queria agradecer também a todo mundo que veio aqui ouvir. Obrigado, pessoal. Eu fico bastante grato. Eu queria aqui falar sobre leis da natureza, mas o nome da palestra chama Leis da Natureza, uma pequena introdução. Então, assim, para começar a falar das leis da natureza, eu queria falar um pouco da ideia de introdução, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma introdução, ela serve para poder apresentar um determinado problema que está em causa, e esse problema, geralmente, a gente consegue expressar ele bem por meio de alguma questão. No nosso caso aqui, a gente tem uma questão que vai estar perpassando toda a nossa palestra, que é a lei da natureza. Né? E, além de apresentar o problema, tentar mostrar por que aquele problema é problemático, geralmente as introduções apresentam também algumas teorias que tentam resolver esses problemas e os argumentos que elas tentam utilizar a favor delas próprias ou contra as outras teorias, né? E, se possível, algumas respostas e tal, para você entender o caminho da discussão e por onde está o caminho da discussão, né? E aí, se você quiser, no final, você apresenta umas vantagens e desvantagens de cada uma dessas teorias, pesa as teorias para tentar apresentar algumas teorias que são melhores do que outras, né? Então, você pode fazer uma introdução dessa forma. Por que eu chamo de uma pequena introdução? A ideia é que eu não vou apresentar sistematicamente os argumentos de cada uma das teorias para vocês, porque isso me exigiria que tivesse um quadro aqui com uma série de fórmulas lógicas, e eu não sei se todo mundo vai entender o que eu gostaria de apresentar. Então, eu pensei assim, vamos primeiro fazer uma pequena introdução, onde a gente apresenta qual é a questão, quais são as teorias, e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas teorias, para uma pessoa que está vendo esse tema pela primeira vez, poder refletir assim, sobre quais teorias ele acha mais interessante, ou como ele gostaria de seguir nessa discussão. Né? E aí, num outro momento, a gente aprofunda um pouco nessas discussões e eu apresento, de repente, numa outra palestra, apresento para vocês argumentos específicos de cada uma dessas teorias, com calma. Né? Tem um argumento que eu utilizo contra a teoria disposicionalista, que exigiria mais tempo da gente, que eu queria, de repente, numa palestra, a gente estava conversando, eu com o André, de repente é possível fazer uma palestra no futuro onde eu apresento mais aprofundadamente cada uma dessas teorias, né? Então tá, tendo essa ideia de introdução e de uma pequena introdução, e sabendo que a gente vai falar da questão das leis da natureza, se há ou não leis da natureza, eu queria falar um pouco da noção de metafísica. Porque essa questão de se existem leis da natureza e qual é a natureza dessas leis da natureza, o que elas são, né? Essa é uma questão extremamente metafísica, né? Mas o que é metafísica? Né? Assim, quem está dentro da filosofia sabe que metafísica não é alguma coisa relacionada com o oculto ou com o imaterial ou com qualquer coisa desse tipo. Ela é uma coisa, ela é uma disciplina filosófica relacionada que investiga o que existe na realidade, né? Quais são os existentes e as categorias mais fundamentais, o que isso significa. Por exemplo, quando a gente pensa nos pré-socráticos, os primeiros da filosofia, supostamente, eles estavam discutindo questões altamente metafísicas, e eles são chamados de filósofos da physis,
ou filósofos da física, porque eles estavam estudando os objetos físicos em suas características metafísicas mais fundamentais, no sentido de por exemplo, eles queriam saber qual era a categoria mais fundamental de entidade que formava as outras entidades. A gente sabe que Tales, por exemplo, falava que essa categoria mais fundamental é a água, né? Outros falam que é o ar, o Empédocles fala que é uma reunião dos 4 elementos, Demócrito fala que é uma unidade indivisível, né? Que existe, que ele chama de átomo, em contraposição ao vazio, né? Que existiriam essas duas entidades. Então, assim, o que os filósofos da física, os filósofos da física ou os pré-socráticos estavam fazendo era uma investigação metafísica sobre um tópico específico de qual é a entidade mais fundamental que permite, a entidade e os princípios mais fundamentais que permitem a constituição de todos os outros objetos. Então, essa é uma questão metafísica fundamental que a gente ainda se pergunta, né, qual é a constituição última das coisas. Né? A gente tem uma questão, a gente pode tentar responder isso de pelo modelo da física, fazendo experimentos, mas a gente pode pensar em qual é a possibilidade de constituição última, que coisas podem ser e não podem ser essa constituição última. Né? Eu tenho um texto sobre isso, se vocês se interessarem, se chama Dilema da Continuidade da Matéria, onde eu tento falar um pouco sobre o que seria esse objeto de constituição última. Mas, assim, eu queria continuar falando sobre a metafísica, né? E uma característica fundamental, que eu diria, que é tanto da filosofia quanto da metafísica em particular, é que a filosofia lida com problemas que só poderiam ser respondidos por argumentação e não por experimentos ou cálculos. Então, assim, por mais que experimentos possam fornecer dados relevantes para a gente levar em consideração e dar uma explicação dentro da metafísica, não são eles que decidem a questão, né? Se há leis da natureza ou não é um experimento científico, nem um cálculo que vai dizer para a gente, é uma argumentação que pode levar em consideração muitas coisas a priori e a posteriori, mas a resposta da questão não é obtida a posteriori, não por meio de nenhum experimento, e nem por meio de cálculo. Né? Então, ela é respondida, se a gente consegue fazer uma distinção entre cálculo e argumentação, né, eu diria que a filosofia está envolvida não com experimentos e nem com cálculos, mas com a argumentação pura. E a metafísica, especificamente, ela vai tratar dos problemas da existência, o que é a existência, o que existe de modo mais básico, quais são as categorias mais fundamentais. Ela vai tratar desses problemas da existência de modo não a posteriori, no sentido de que no experimento e uma parte do a priori, né, o cálculo não daria uma resposta para essas perguntas da filosofia. Então, além disso, assim, a gente fala de objetos existentes, entidades últimas existentes, e também a metafísica tenta dar conta de algumas entidades especiais, como, por exemplo, Deus, livre-arbítrio, entre outras. A metafísica se pergunta se essas entidades existem e qual a natureza dessas entidades. Mas um ponto fundamental para a gente poder discutir leis aqui, quando a gente pensa em metafísica e questões metafísicas com relação às leis da natureza, é saber o que são pensadas como as leis. Mas para poder falar sobre isso, eu preciso falar um pouco da noção de propriedade indivíduo. Quando a gente fala de proposições, as proposições, geralmente, elas têm uma parte individual, se elas estiverem falando de objetos individuais, né, ela tem uma parte individual, e esse indivíduo tem uma certa propriedade. Então, um estado de coisas, geralmente, expresso por uma proposição, ele é composto de um indivíduo que tem uma certa propriedade. Né? O que seria a lei da natureza? Para a maioria das teorias, uma lei da natureza seria uma relação entre propriedades. Como assim? Por exemplo, digamos que a gente tem um sal, né, que tem a propriedade de ser sal, e a água, que tem a propriedade de ser água. Essa propriedade de ser água está envolvida com muitas outras propriedades químicas da água e as do sal também. Né? A gente tem uma lei da natureza, que chama lei de Coulomb, da qual se deriva a ideia de que se você coloca sal na água em determinada circunstância, situação, esse sal se dissolve na água. Então, repara que a gente tem o sal se dissolvendo na água, você colocando sal na água e isso causando a dissolução do sal na água, como a expressão dessa lei. Então, parece que, embora a gente tenha os objetos do sal e da água e o estado de coisas envolvido com esses objetos, né,
Quando a gente fala da lei da natureza, a lei da natureza é uma relação entre as propriedades de ser sal e de ser água. É uma relação que acaba terminando na dissolução do sal na água. Então, assim, só para a gente fazer uma distinção entre um objeto tendo uma propriedade e uma relação entre propriedades. Né? Uma lei é uma relação entre propriedades de um modo geral. Né? Ele fala que qualquer sal e qualquer água, se você juntar sal e água em certas condições, para qualquer um, sal e água que você juntar, ele vai dar em sal e água dissolvida, se estiver nas condições adequadas, por causa da magnitude eletrostática entre as entidades ali. Então o que eu gostaria de apresentar então é que existem as propriedades, e os objetos têm as propriedades, e tem também as relações entre propriedades, e as leis são chamadas de relações entre propriedades. Para a gente entender melhor qual é essa ideia de lei, eu peço que vocês pensem no modelo nomológico dedutivo. Qual que é a ideia desse modelo nomológico dedutivo? É que se você tem, por exemplo, um estado inicial de coisas e uma lei unida a esse estado inicial, e a lei seria expressa por meio de um condicional, no qual o estado inicial é antecedente desse condicional e o estado final é a consequente desse condicional. Então, se a gente tem um modelo nomológico dedutivo, a lei é um aspecto essencial para você obter a conclusão, né, a partir do estado inicial. Então, assim, a lei parece, pelo menos as leis das ciências, dentro desse tipo de modelo nomológico dedutivo, elas servem para a gente concluir o que vai acontecer a partir do input que a gente colocou lá, do estado inicial que a gente colocou lá. Então, assim, só para vocês entenderem a importância desse tópico das leis. Como é que a gente parece que tem uma organização do mundo? O mundo parece se organizar entre coisas que são materiais. Eu estou falando materiais, mas esse termo é bastante discutido entre os filósofos, e de repente falar que existe matéria, alguma coisa assim, não é o caminho mais adequado para se falar disso. Mas só para deixar pedagogicamente claro o que eu estou falando, a gente tem um mundo que é composto de espaço, tempo, objetos materiais nesse mundo, que tem certas propriedades formando estados de coisas, e a causalidade, onde uma coisa causa outra. E essa causalidade tem uma certa regularidade. Por exemplo, a gente coloca, vou voltar para o exemplo do sal e da água, a gente coloca sal em água em certas proporções. O sal se dissolve na água, e é isso que acontece. Não pode acontecer de você colocar o sal na água e manter essas mesmas condições que geralmente o sal se dissolve na água, e de repente sair uma borboleta do copo. Esse tipo de coisa não acontece. Por quê? Porque parece existir uma certa regularidade no mundo que faz determinadas coisas terem de acontecer quando certo estado de coisas está presente. Né? Quando, por exemplo, você tem estado de coisas de misturar o sal na água em certas proporções, certas quantidades, em certas condições. Então, as leis representam, então, umas regularidades importantes com relação ao mundo. Né? Agora, essas regularidades, o interessante delas é que elas são diferentes de algumas regularidades completamente acidentais do mundo. Por exemplo, a gente não tem nenhuma pedra de 1 quilômetro cúbico de ouro no mundo. A gente não tem, mas a gente poderia ter. Né? Se de repente o cara multimilionário, bilionário, não sei, resolvesse juntar todo o ouro do mundo e fazer uma pedra de 1 quilômetro, ou menos, uma determinada quantidade que não exista no mundo, quer dizer, que atualmente não exista numa pedra, mas que a gente poderia colocá-lo, essa pessoa poderia juntar todo esse ouro e fazer essa pedra. No entanto, então quando a gente fala assim, é uma regularidade que não existe uma pedra de ouro de tanto de tamanho, né? de tanto de volume. Né? Isso é uma regularidade? Porque não existe, mas poderia existir. No entanto, se a gente falar a mesma coisa do urânio, por exemplo, não existe uma pedra de urânio com 1 quilômetro cúbico de volume. Né? Realmente, não existe. Mas isso é uma regularidade diferente da outra, porque não existe, não poderia existir, porque se você juntasse urânio em tanta quantidade, ele ia se desestabilizar. Então, assim, parece que a nossa proposição geral com relação ao ouro, ou a nossa proposição geral com relação ao urânio, elas têm características diferentes, que uma parece ser, com relação ao ouro, parece ser uma mera coincidência cósmica, que as coisas são assim, mas elas poderiam ser diferentes. Enquanto no outro não é uma mera coincidência cósmica, as coisas não poderiam ser diferentes. Então parece que as leis da natureza, elas se relacionam com certas regularidades que não são meras coincidências cósmicas, né? Como o sal se dissolver na água, entre outras
regularidades. Então, elas têm uma certa importância no nosso mecanismo de concluir coisas a partir dos nossos dados. Então, assim, como a gente tem um mundo com espaço e tempo, ou espaço-tempo, e objetos que se movem nele de acordo com certas regras, com certas regularidades que parecem diferentes de meras coincidências cósmicas, a gente tem um mundo no qual a gente tem leis da natureza, seja lá o que sejam isso, seja lá o que sejam leis da natureza. A gente tem um mundo que tem leis da natureza, a gente tem que explicar o que são esses objetos. Como é que a gente pode inferir coisas utilizando leis da natureza? Né? Leis da natureza são objetos realmente existentes, tal como esse computador ou como essa latinha de Coca-Cola que está aqui do meu lado? Né? Então, a questão se torna extremamente difícil porque a gente quer saber tanto se as leis da natureza existem e que natureza elas teriam se existissem, porque elas parecem que, se existem, elas são muito diferentes de um objeto material tal qual os que a gente fala normalmente. Então, assim, existem muitas teorias diferentes que tentam falar sobre o que são as leis da natureza. Eu vou falar aqui de 4 dessas teorias para vocês, mas ainda tem pelo menos mais umas outras 2 diferentes que eu conheço e devem ter muito mais sendo produzidas por aí. Mas todas essas teorias, elas têm, obviamente, alguma coisa em comum e alguma coisa de diferente. Por quê? Porque se elas não tivessem nada em comum, elas não podiam estar discutindo da mesma coisa. Então, quando a gente se pergunta se há leis da natureza, e a gente tem várias respostas diferentes para isso, pelo menos uma visão minimalista do que são as leis da natureza, a gente tem que ter. E essa visão minimalista tem que ser compartilhada entre todas as teorias que discordam entre si. Porque se você não tiver pelo menos isso, você não está falando da mesma coisa. Né? E elas têm que ter algo diferente, obviamente, senão elas seriam a mesma teoria. Então, a gente começa, então, com essa visão minimalista do que seria uma lei da natureza. Uma lei da natureza, ela é pelo menos expressa por essa condicional material geral aí, né? Para todo x, f de x implica g de x. Né? Então, assim, toda lei da natureza ela vai poder ser expressa por um condicional material desses, universal, que se liga a essa ideia de regularidade. Né? Então, assim, toda lei da natureza pode ser expressa por uma regularidade escrita, por exemplo, nessa linguagem lógica. Né? Então, todo mundo aceita isso, as 4 teorias diferentes. Eles também aceitam que as leis da natureza elas representam relações invariantes entre as propriedades. Então, assim, se sempre que eu coloco sal em água em certas condições, o sal se dissolve na água, isso vai ser invariante, se for uma lei da natureza, vai sempre ser assim. Né? Então, com relação às leis da natureza, todo mundo concorda que, pelo menos no mundo atual, as leis da natureza se mantêm como uma condicional universal desse tipo aí. Né? Então, elas são proposições, né? Elas são invariâncias nas relações entre as propriedades, e essas propriedades são propriedades empíricas. Geralmente, a gente está falando de leis da natureza, a gente não está falando de propriedades meramente matemáticas, a gente está falando de propriedades empíricas que podem ser encontradas no mundo e que são descritas pelas ciências. Geralmente, não vamos ser nós, os filósofos, a descrever quais são essas propriedades, mas os próprios cientistas. Né? Então, assim, todo mundo concorda com essa visão mais ou menos empírica das leis da natureza, de que as propriedades que estão inseridas nas leis são determinadas pelos cientistas. Né? Por exemplo, propriedade de ser sal, ou de se dissolver, o que é dissolver, né? Tipo, separar as partes e tal. Tudo isso é determinado pelos cientistas. E as leis da natureza parecem ter algum tipo de relação com os contrafactuais. O que são contrafactuais? Contrafactuais, assim, por exemplo, a gente tem uma frase factual, que é: eu estou dando uma palestra aqui agora. Mas, por exemplo, se eu tivesse ficado doente hoje, eu não teria dado essa palestra. Então, repara, um contrafactual, ele é um condicional subjuntivo. Né? Ele imagina uma hipótese: se eu tivesse ficado doente, o que teria acontecido? Então, parece que tem uma relação entre as leis da natureza e os contrafactuais no seguinte sentido. Se é uma lei da natureza que o sal se dissolve na água, então, se eu tivesse colocado esse sal dentro dessa água, que eu não coloquei,
ele teria se dissolvido na água. Então parece que tem uma relação entre a lei de que o sal se dissolve na água e o contrafactual de que se eu tivesse colocado esse sal nessa água, o sal teria se dissolvido na água. Né? Algumas teorias falam que são as leis da natureza que sustentam as contrafactuais, né? É porque uma lei da natureza existe, ou é verdadeira, que um determinado outro contrafactual é verdadeiro, esse contrafactual é implicado por essa lei da natureza. E tem outras teorias, eu não vou falar delas aqui, mas eu vou só mencionar, para se vocês quiserem procurar, a teoria do Mark Lang, que chama contrafactualismo. Ele parte de uma outra ideia de que os contrafactuais são primitivos, são verdadeiros de modo primitivo. Nada faz eles serem verdadeiros, eles são verdadeiros, e é porque eles são verdadeiros que as leis também são. Né? Então, assim, é um pensamento geralmente ao contrário de como a gente imagina a relação das leis com relação aos contrafactuais. A gente diz que as leis, geralmente, elas têm uma força contrafactual. Né? Então, as teorias parecem concordar com isso, que as leis têm algum tipo de força contrafactual, que elas são universais, condicionais desse tipo, que as propriedades são gerais e empíricas, são gerais no sentido de que a gente não está falando do sal do Rodrigo, sabe? Não está falando daquele sal específico ali, particular. A lei está falando do sal do modo geral, né? Porque está falando das propriedades gerais do sal, e não do sal do João ou do sal do Rodrigo. Então, assim, quase todo mundo concorda, pelo menos essas 4 teorias que eu vou apresentar para vocês, elas concordam que as leis não contêm particulares nelas, né? Mas tem a teoria do Tim Maudlin, que chama primitivismo, se eu não estou enganado, que ele aceita que é possível que existam leis sobre particulares, né? Eu não acho muito adequado crer nisso, mas assim, só para falar para vocês que tem esse tipo de teoria também, que fala que esse lawhood que todas as leis têm, as leis, para esse primitivista, seria algo como uma proposição que tem lawhood nela, essa leidade nela, e essas proposições têm leidade, essa proposição regular, essa regularidade, tem leidade primitivamente. Essa é a ideia. A gente não vai falar dela, porque eu acho que elas são mais sofisticadas, e eu acho que primeiro vale a pena apresentar as 4 teorias principais que eu acho que falam sobre leis da natureza. Então é o seguinte, a gente partiu do nosso problema, que eu expressei na forma de uma questão, que é a lei da natureza. As leis da natureza existem? E se existem ou não existem, o que são elas, ou o que parecem ser elas, né, caso elas não existam. Né? Então a gente tem 2 respostas para esse tipo de pergunta. Né? Há leis da natureza? Sim, não. Né? Quando a gente afirma que sim, há leis da natureza, a gente está falando que existem leis da natureza como algo substantivo, algo que tem uma ação no mundo, de alguma forma. Né? Então, quando a gente fala que há leis da natureza, a gente assume a posição realista. Né? Eu coloquei aqui um gráfico para vocês, um gráfico não, né, mas um slide aqui com uma série de informações que eu vou apresentar aqui durante a palestra. Então, se vocês quiserem dar uma olhada enquanto eu estou aqui falando, isso pode ser interessante também. Vai ficar no YouTube, então as pessoas também vão poder pausar e dar uma olhada depois e tal. Mas, assim, a gente tem, então, 2 posições principais com relação quando a gente se pergunta se há ou não leis da natureza. A gente tem o realismo, a gente tem o antirrealismo. O realismo fala pra gente que há leis da natureza, de verdade, né? Que elas têm algum efeito no mundo, fazem alguma coisa. Né? Enquanto o antirrealismo fala pra gente que não há leis da natureza, ou que aquilo que a gente chama de leis da natureza pode ser reduzido a alguma outra coisa. Né? Então, assim, tem muita gente que vai talvez descrever disposicionalismo e regularismo como teorias realistas também, só que de um modo deflacionado, porque são redutivistas, reduzem as leis da natureza a outras coisas. Então, são 2 maneiras de você ver essas teorias, mas eu preferi descrever como realista e antirrealista e tentar mostrar por que cada uma dessas coisas, para vocês poderem ter uma visão talvez mais sistemática de como dividir esses tipos de teoria na mente. Né? Mas tá, então, com relação às teorias realistas, que falam para a gente que existem leis da natureza, né, a gente pode pensar com uma das teorias, que é a teoria que eu defendo, e que é a teoria que Tooley também defende, só que Tooley defende uma versão um pouco diferente da minha, que é falar que as leis da natureza realmente existem e que eles são coisas, são essas relações entre propriedades, só que elas existem de um modo imaterial, né? E que independe
da existência dos objetos particulares dos quais falam as leis. O que significa isso? Por exemplo, numa teoria governista platônica, os governistas falariam que as leis governam, de fato, a causalidade singular entre os estados de coisas, né? E que elas governam e são independentes desses estados de coisas que elas governam. Então, elas são objetos platônicos, no sentido de que elas são transcendentes aos objetos que instanciam elas. Porque o que a gente tem? A gente tem a lei da natureza, por exemplo, de que o sal se dissolve na água, e a gente tem os sais particulares, as águas particulares, e os eventos particulares de você misturando sal com água e ele se dissolvendo, né? O governista platônico falaria para a gente que, mesmo que não houvesse nenhum sal e nenhuma água no nosso mundo, ainda assim existiria a lei de que sal se dissolve na água, e que seria essa lei, caso algum dia surgisse sal e água nesse mundo, seria essa lei que permitiria, que obrigaria, né, a dissolução do sal na água. Então, assim, a teoria do governista platônico, ela fala para a gente, então, que existem umas leis da natureza que independem dos objetos e da causalidade singular que ela governa, e que por ela ser independente dessa causalidade singular e constituída de universais, propriedades universais, né, em relação, ela seria imaterial, né, no sentido de que ela não depende de nenhum objeto material relacionado com ela, né, com o qual ela instancia, né. A gente tem algumas vantagens de ter uma teoria desse tipo, né. As vantagens seriam que ela consegue explicar as suas próprias instâncias. O que isso significa? Por exemplo, se a gente tem uma lei que existe independentemente dos objetos que ela governa, então, por exemplo, a gente tem a lei de que sal se dissolve na água. Se a gente consegue explicar que o sal se dissolveu na água a partir da gente juntar, por que existe a lei, e essa lei tem uma prioridade ontológica com relação àquilo que ela está explicando, né? Se a lei, por exemplo, fosse dependente do estado de coisas que ela está tentando explicar, ela não poderia explicar esse próprio estado de coisas. Então, essa independência das leis com relação ao estado de coisas que elas tentam explicar permite uma prioridade ontológica, e essa prioridade ontológica que permite realmente uma explicação das instâncias. Porque se não tivesse uma prioridade ontológica, ia ser difícil entender como a lei explica as instâncias. Vocês vão ver como isso é o caso quando eu começar a falar um pouco do governismo aristotélico, porque o governismo aristotélico tem esse pecado, né? E uma outra vantagem que eu acho dessa teoria, e esse é um dos grandes argumentos pelos quais eu aceito essa teoria como melhor do que as outras, é que ela dá conta da contrafactualidade, né? Por quê? No caso da teoria do Thule, eu faço uma crítica de que ela não dá conta da contrafactualidade, porque a teoria do Thule, as leis são contingentes. O que significa isso? No caso, o Thule acredita que as leis, tais como a gente tem no nosso mundo, elas se mantêm todas no mundo atual, mas elas são diferentes em outros mundos possíveis. Então, assim, é difícil falar que você consegue manter os contrafactuais na teoria do Thule, porque quando a gente fala assim, se eu tivesse colocado esse sal nessa água, esse sal teria se dissolvido, eu quero dizer que num outro mundo possível, onde eu coloquei o sal nessa água, não só num outro mundo possível, mas em todos os mundos possíveis ao redor, onde eu coloquei o sal na água, ele se dissolveu. Só que se as leis são contingentes, valem no nosso mundo, mas não necessariamente nos outros mundos possíveis, ou seja, tem mundos possíveis em que essas leis não valem, então pode haver mundos possíveis, ou seja, há mundos possíveis no qual a antecedente da condicional ocorre, mas não a consequente do contrafactual. Então, o contrafactual não poderia ser mantido. Então, assim, se você acha que as leis são contingentes, por mais que você tome elas como transcendentes, é problemático você manter a contrafactualidade. E essa é uma das razões pelas quais eu acho que as leis são necessárias. Então, se você tem uma outra versão do governismo platônico, diferente do Thule, no qual as leis da natureza elas são necessárias ao invés de contingentes,
então você consegue manter a contrafactualidade, porque se em todos os mundos possíveis aquela lei se mantém, então nos mundos possíveis ao redor do nosso, no qual a antecedente do contrafactual ocorre, a consequente também ocorre. Então, eu acredito que a versão necessitarista do governismo platônico, que é uma versão diferente da do Tuley, consegue manter a contrafactualidade, o que eu acho que várias teorias não conseguem, como, por exemplo, a do governismo aristotélico, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas, como toda teoria, ela também tem certas desvantagens. Qual a primeira delas que a gente pode ver? É que as leis são imateriais, né? E a imaterialidade é um problema por ela mesma, né? Tipo assim, se as leis causam alguma coisa no mundo, elas causam como? A gente entende como é que é, por exemplo, uma bola de sinuca batendo na outra e causando a outra cair na caçapa. A gente sabe, é um movimento cinemático, tem uma coisa encostando na outra. Mas quando você tem uma entidade imaterial que está causando alguma coisa, ou que está fazendo parte, pelo menos, da causalidade singular ali, como é que ela está fazendo parte da causalidade singular se ela é um objeto completamente imaterial? Né? Geralmente o governista pode falar em alguma coisa como a lei ela tem esse efeito por meio da instanciação, né? Ela instancia a causalidade singular, né? Só que o problema seria aí explicar o que é essa instanciação, né? Essa instanciação é uma relação de qual tipo, o que ela faz, como que a instanciação pode, por exemplo, fazer parte da causalidade singular e governar a causalidade singular, tal como os governistas platônicos dizem que eles o fazem, né? Então, assim, é uma dificuldade dessa teoria explicar o que vem a ser a instanciação também. Então, assim, tanto como ela é uma teoria interessante, tem determinadas vantagens, ela tem certas desvantagens também para o teórico que está tentando defender que existem leis da natureza. O governista aristotélico, por sua vez, a ideia dele é tentar ir um pouco menos nesse platonismo, né? Falar assim, não, gente, calma aí, não existem leis da natureza independentes dos objetos particulares e das coisas particulares. O que existe como mais básico são as coisas particulares, que têm as propriedades e tal. E aí a gente abstrai, aí o Armstrong, ele costuma dizer que a gente abstrai não viciosamente as propriedades a partir do estado de coisas e as leis da natureza a partir desses estados de coisas também. Ele fala que é uma abstração não viciosa, porque ele fala que tanto as propriedades quanto as relações entre as propriedades estão nas coisas e nos estados de coisas. Então, você percebe? A ideia dele é que as leis da natureza não são universais transcendentes, independentes dos objetos materiais, mas e dos particulares, mas que eles são objetos, que as leis são universais imanentes, né? Tanto o governista platônico quanto o aristotélico acreditam que elas são relações universais, né? O platônico diria que são relações universais transcendentes, independentes dos particulares, dos estados de coisas particulares, enquanto o aristotélico falaria que elas são universais imanentes, dependentes dos estados de coisas particulares, né? Então ele fala assim, básico é o estado de coisa particular, por exemplo, A tendo F, né? E aí a partir desse estado de coisas básicos a gente abstrai que existe um F, que existe o A, né? E assim, a partir dos estados de coisas, né? Da causalidade singular, desse sal dissolvendo com essa água, daquele sal dissolvendo com aquela água, você abstrai não viciosamente que existe uma relação entre as propriedades de ser sal e ser água, né? Então assim, essa é a ideia do Armstrong. Quais são as vantagens disso? A gente pode abrir mão dessas leis imateriais do governismo platônico, né? Não tem leis imateriais, as leis estão dentro das coisas, né? As propriedades estão dentro das coisas, né? A noção de instanciação para um governista aristotélico é completamente diferente. Ele fala que as leis governam as coisas, mas elas estão dentro das coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que isso leva a gente a uma certa desvantagem, que é assim, se para você falar que existe uma lei da natureza, você precisa ter as propriedades dessa lei distanciadas nas coisas. Então, assim, suponha que a gente tem uma lei de que F, propriedade F, necessita propriedade G. Né? Para ter essa lei, você precisa, então, ter o estado de coisas de FA causando GA, FB causando GB. Então, assim, digamos que você só tenha um estado de coisas desse, FA causando GA. Né? Então, para você ter a lei de que F necessita G, você precisa ter FA causando GA. Se esse é o caso, então você precisa ter GA antes de você poder abstrair
que F necessita G. Então, assim, você precisa ter o antecedente, não, o consequente da condicional, né? GA como um estado de coisas, existindo, para você poder abstrair a lei. Então, a lei não pode explicar por que GA foi instanciado a partir de FA. Porque a lei, para existir, precisa já da existência do GA, né? Que é a consequente da condicional. Então, você entende o problema? Se você fala que as leis dependem desses estados de coisas particulares, então parece que elas não podem explicar esses estados de coisas particulares porque não possuem a prioridade ontológica adequada. Que era o que eu estava falando, que o governismo platônico possui, né? Mas eles têm as leis imateriais, né? Que o governismo aristotélico pode tentar evitar. E não precisa explicar de um modo tão sofisticado essa relação de instanciação, que parece ainda mais... Quer dizer, precisa explicar, mas não de um modo tão sofisticado quanto parece que o governista platônico tem de explicar, né? Tá. E um outro problema que eu diria é o Armstrong também é um contingencialista, de certo modo, né? Ele fala que as leis da natureza valem no nosso mundo. Essa necessitação, a lei da natureza para ele, né, quando a gente tem que todo F para todo X, F de X causa de X, se a gente tem isso, ele falaria e essa é uma lei da natureza, ele falaria que se isso é uma lei da natureza, então tem uma relação de necessitação entre F e G. Né? Só que essa relação de necessitação, ele chama de necessitação, isso é uma crítica feita pelo regularista David Lewis, ele chama de necessitação, mas ela não é uma necessitação de verdade. Por quê? Porque está garantido, ela tem uma garantia de se manter no mundo atual. No entanto, ela não se mantém em outros mundos possíveis. Ela é contingente quando você pensa na totalidade dos mundos possíveis. Mesmo que pense na totalidade dos mundos possíveis físicos. Né? Então, assim, qual que é o problema, então, de você pensar essa teoria como contingencialista? Né? Contingencialista, pelo menos, dizendo que as leis da natureza são contingentes, embora se mantenham no mundo atual. Eu acho que é difícil falar que ela tem uma garantia de se manter no mundo atual, tal como o Armstrong falaria, porque garantia é ter de se manter, e ter de se manter vai envolver uma necessidade que vai para além do mundo atual. Né? Então, assim, você falar que ela se mantém no mundo atual, mas a contingente não se mantém em outros mundos possíveis, mas tem uma garantia de que ela se mantém no mundo atual, é você tentar roubar essa necessidade sem postular a necessidade, sabe? Então, qual é o problema de ser contingente? Eu diria que é o mesmo problema da teoria do Thule ser contingente. Ela para de garantir a contrafactualidade. Né? Se as leis da natureza são contingentes, então não é o caso que em todos os mundos possíveis ao redor do atual, onde a antecedente é instanciada, a consequente é instanciada também, porque ela seria contingente. Então, assim, assumir que as leis são contingentes tem esse problema, essa desvantagem incrível, que é explicar como que você pode garantir a contrafactualidade mantendo a contingência das leis. Eu, geralmente, prefiro abandonar a contingência das leis, aceitar que elas são necessárias, e aí eu, geralmente, apresento determinados argumentos para pensar que as leis são necessárias, e garanto a contrafactualidade com isso. Eu acho que é uma vantagem grande garantir a contrafactualidade, porque o que parece distinguir um pouco essas regularidades meramente acidentais, essas coincidências cósmicas que existem no mundo, que são diferentes das leis, parece ser que as leis têm uma certa relação com os contrafactuais que essas coincidências cósmicas não têm. Né? Então tá, a gente tem essas duas formas de realismo, né, que tentam dizer que as leis da natureza realmente existem e que estão presentes ou nos estados de coisas particulares, ou são independentes desses estados de coisas particulares, mas ambas são universalistas, no sentido de que as leis são universais. E uma tenta explicar com leis transcendentes, outra com leis imanentes. Né? Você pode tentar fazer uma teoria não contingencialista, como do Armstrong e do Thule, e aceitar um necessitarismo como o meu, tanto defendendo um governismo platônico quanto um governismo aristotélico. Né? Aí você fazendo isso, você vai surgir com novas vantagens e desvantagens para a sua teoria, que vale a pena você observar, porque no final disso tudo, o que você deve fazer? Né? Após você avaliar as vantagens, todos os argumentos e objeções de cada uma das teorias, você avalia vantagens e desvantagens e diz lá, e aí, qual que é melhor? É essa. Ou, de repente, não tem nenhuma melhor, todas são muito ruins. Né? Então, assim, eu
estou gostando de apresentar essa introdução aqui como um meio de vocês iniciarem a reflexão sobre esse tipo de tópico, né? Tendo uma ideia assim, muito geral de quais são as teorias, quais são as principais vantagens e desvantagens, quais são os problemas que vocês teriam que resolver caso decidam investigar uma ou outra teoria ou mais de uma. Né? Então, essas são as duas principais teorias realistas, né? Tem outras teorias realistas também, mas essas são as duas principais que eu queria apresentar para vocês. E a gente tem também as teorias antirrealistas, né? E dois tipos delas. Eu vou começar falando do disposicionalismo. O disposicionalismo é uma teoria definida por muitas pessoas diferentes. Talvez seja uma das teorias que as pessoas mais gostam de defender. E eu vou falar um pouco da versão do Mumford, porque assim, tem, por exemplo, o Alexander Bird, que defende um tipo de teoria disposicionalista, mas a teoria disposicionalista do Bird não relaciona necessariamente a teoria com a relação das disposições dos particulares, né? Assim, então eu não vou falar muito da teoria dele, porque a teoria do Alexander Bird, disposicionalista, ele borra um pouco a distinção que eu estou tentando fazer aqui, né? Mas só para vocês saberem, tem um teórico chamado Alexander Bird que defende uma teoria disposicionalista que é um pouco mais aberta do que essa que eu vou estar apresentando do Mumford, do Stephen Mumford, para vocês. Se vocês quiserem a bibliografia relevante que eu estou utilizando aqui, por favor, dá uma olhadinha no meu livro. Eu acho que, se vocês quiserem, depois eu deixo aí o link do meu livro disponível. Tem um capítulo de livro também disponível falando sobre esse mesmo tema. Eu posso deixar as duas coisas para vocês. Vocês olham as referências lá, vão ter bem mais referências e vai estar mais aprofundado do que o que eu estou apresentando aqui para vocês. Ok? Mas tá, o disposicionalismo do Mumford, qual é a ideia deles? Ele não fala propriamente que não existem leis da natureza. Até fala. Ele fala assim, que essa ideia de lei da natureza é uma ideia ultrapassada, com uma visão de mundo inadequada. O que ele fala? Ele fala assim, a visão de mundo das leis da natureza é uma visão onde existem os objetos particulares. Os objetos particulares, eles têm certas propriedades, são chamadas de propriedades categóricas, né? Que é, por exemplo, forma, tamanho, são propriedades que elas não são disposicionais a princípio, pelo menos, né? Então, os objetos têm essas propriedades categóricas e a partir da subsunção dessas propriedades categóricas às leis da natureza, a gente pode derivar daí o que pode acontecer com aquele objeto e o que não pode acontecer com aquele objeto em diversas circunstâncias diferentes. O que tem que acontecer com ele, dadas certas circunstâncias. Por exemplo, a gente tem lá o sal NaCl, né? E aí ele tem determinada forma, determinado tamanho, determinada estrutura interna. Isso é a molécula de sal. Aí como é que a gente sabe que ele se dissolve na água? Ora, a gente tem uma lei da natureza que regula a magnitude eletrostática entre a água e o sal, e que diz que, dadas certas condições, eles se dissolvem, ou seja, eles se quebram ali, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O disposicionalista fala que essa ideia de leis da natureza é uma ideia de quem pensa que os objetos são assim, estáticos, possuem propriedades categóricas como forma, estrutura interna, tamanho, e que todas as disposições desse objeto, como, por exemplo, a disposição de se dissolver em água e tal, essas disposições são ativadas nos objetos por meio das leis da natureza. Então ele fala assim, não, isso é uma visão equivocada da realidade. Não é que a realidade tem objetos estáticos que são ativados nessa movimentação deles por meio de leis da natureza. A realidade é tal que os objetos são essencialmente ativos. Ou seja, eles têm dentro deles propriedades que são propriedades essencialmente disposicionais. São propriedades que não são essas propriedades categóricas. Por exemplo, são propriedades potenciais. O sal, então, teria nele a potência de se dissolver na água, a disposição de se dissolver na água. E não ele se dissolve na água porque tem uma lei da natureza que diz que ele se dissolve na água. Então, repara como o disposicionalismo do Mumford, ele tenta falar para a gente que a gente precisa de uma outra visão de mundo, uma visão de mundo que não tem a ver com... que é uma visão de mundo que você vê os objetos como intrinsecamente ativos, né? Que essa disposição é parte deles. Então, assim, é uma visão, então, na qual você pega o conceito de lei da natureza e tenta reduzir esse conceito ao conceito de disposição dos particulares.
Então ele fala assim, o que existe no mundo são os estados, coisas particulares e os objetos particulares tendo disposições. Então, assim, não é que existe uma lei universal que regulamenta isso, é que existem objetos particulares tendo essas disposições para fazer as diversas coisas. Né? E qual é a vantagem disso? Para o Mumford, uma das principais vantagens disso é que ele é mais simples que leis da natureza. Não precisa postular uma entidade tão estranha quanto essa entidade, que é uma entidade imaterial, que governa os objetos materiais sem envolver nenhuma materialidade, por uma relação chamada relação de instanciação, que sabe lá muito bem o que é. Né? Então, a crítica do disposicionalismo e a vantagem que ele assume para ele mesmo é, olha, eu não preciso postular uma entidade tão esquisita. Né? Eu posso simplesmente falar que os objetos particulares que a gente entra em contato, eles têm disposições, eles têm as potências para fazer as várias coisas que eles fazem. Né? Isso pode parecer até interessante, a gente olha à primeira vista, né? Mas quando a gente para pensar no que é uma potência, as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque para e pensa assim, um objeto ele tem potência para cada um dos estados possíveis que ele pode entrar. Né? Então, assim, repara, um objeto tem potência, um copo de vidro tem potência para se quebrar em tal, com tal quantidade de impacto, com um pouquinho mais de impacto, com um pouquinho mais de impacto. Né? Então, assim, ou com menos de impacto ele não se quebraria. Então, parece que a princípio, existiriam infinitas potências para cada um dos objetos, de acordo com o estado de coisas que ele estivesse se instanciando. Então, assim, essa entidade que a gente estaria trocando as leis da natureza, que seria assim, uma entidade bastante bizarra, para uma entidade menos bizarra, que seriam as potências, a gente não sabe se é tão menos bizarra assim, porque se existem potências, então as coisas têm infinitas potências. E o que é uma coisa que tem infinitas de propriedades? Essas potências existem mesmo como objetos infinitos? E pior, por exemplo, se as potências fazem parte das coisas, como objetos irredutíveis a coisas que não são potências, ou não são disposições, se essas disposições fazem parte das coisas, então a água tem uma disposição para dissolver o sal. Né? E essa propriedade, a disposição para dissolver o sal, é uma parte da água. Mas repara, se existisse um mundo onde não existisse sal, a água ela poderia continuar exatamente como ela é, H2O, né? No entanto, ela não teria disposição para dissolver o sal. Então, mesmo ela sendo exatamente igual a como ela seria no nosso mundo, a gente seria obrigado a dizer que ela é diferente, porque nessa água desse outro mundo onde não há sal, nele ela não tem a potência para dissolver o sal. A disposição para dissolver o sal. Caso, por exemplo, a construção do sal seja impossível nesse mundo, suponho, né? Mas da água não. Então, repara, as disposições elas parecem ser vantajosas porque elas evitam que você fale de leis da natureza, que leis da natureza pode ser um conceito por demais esquisito. No entanto, então isso pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem se você começa a comparar realmente as características das leis da natureza com as potências. Né? As leis da natureza são imateriais? São. E as potências também são imateriais? São. Né? Por exemplo, a questão de você de um objeto, se você não tiver um outro objeto ao qual ele tem uma disposição, esse objeto muda completamente, embora não tenha mudado de nenhuma forma, sabe, de nenhuma forma fisicamente atestável, né? Então, assim, a gente tem determinadas vantagens no disposicionalismo e a gente tem outras desvantagens também. Uma outra delas, que eu ainda não falei, é que parece que as disposições elas são sobrevenientes às propriedades categóricas das coisas. Por exemplo, um objeto tem certas disposições, mas ele tem certas disposições porque ele é formado de certos átomos que tem certo tamanho, que tem certa estrutura interna. Você repara? Então, assim, parece que se um objeto tem disposições, ele tem disposições porque, ou de um modo dependente a essa estrutura interna e as propriedades categóricas, que são as propriedades não disposicionais desse objeto. De modo que, se você tivesse outras propriedades categóricas na formação daquele objeto ali, você só poderia ter outras disposições caso você tivesse
outras propriedades categóricas formando aquele objeto. Então, repara, parece que existe uma sobreveniência das propriedades disposicionais às propriedades categóricas, só que se o disposicionalismo está correto e as propriedades disposicionais são as mais básicas, nada explica por que existe essa sobreveniência entre as propriedades disposicionais e as propriedades categóricas. Então, isso também é uma desvantagem do disposicionalismo, que seria obrigado a explicar para a gente por que ocorre essa superveniência, né? Então tá, a gente tem aí até agora 3 teorias diferentes, com vantagens e desvantagens de cada uma delas, e do que elas falam com relação à existência e à natureza das leis da natureza. E eu queria passar agora para uma teoria antirrealista, que talvez seja uma das teorias mais conhecidas, e que todos os teóricos, a princípio, os outros 3, tentam se posicionar contra essa teoria, que é a teoria do regularismo. Né, que pode ser expressa por uma teoria do Lewis, mas a gente tem uma versão menos sofisticada do que a do Lewis do regularismo, que foi descrita pelo próprio Armstrong no livro dele, que é a ideia de que as leis da natureza não passam de regularidades. Ou seja, a gente tem aquela condicional universal ali, para todo x, fx implica g de x. O que é a lei da natureza para o regularismo? É exatamente isso. Né? Ou seja, tem gente que vai dizer que o regularista é realista, porque fala que existe lei da natureza e que a lei da natureza não passa dessa condicional com quantificação universal aí. Né? Só que assim, quando você fala que existe lei da natureza e a lei da natureza não passa de regularidade, você está falando que não existe lei da natureza como uma coisa que tem um efeito no mundo e causa coisas e que ajuda na causalidade particular. Está falando que esse objeto que ajudaria na causalidade particular, que tem um efeito no mundo, todas essas coisas, que isso não existe. Que o que existe é a regularidade entre os objetos. Aí qual é o problema de defender que as leis da natureza não passam dessas regularidades? É porque aí você não consegue distinguir o que é uma coincidência meramente cósmica, como, por exemplo, o fato de não existir uma pedra, o fato de não existir uma montanha de ouro, né? Uma montanha fala assim, tipo, muito grande, né? Qual a diferença entre, por exemplo, não existir uma pepita de ouro de 1 km cúbico e não existir uma pedra de urânio de 1 km cúbico? Né? O regularismo, como fala que as leis são regularidades e não passam de regularidades, o regularismo ingênuo, pelo menos, ele fala isso pra gente, ele não consegue distinguir qual a diferença entre esse tipo de frase com relação ao ouro e com relação ao urânio. Então, assim, parece que ele tem uma desvantagem já a princípio. Ele tem uma vantagem que qual é? Não vai postular nenhuma das entidades esquisitas, né? Não precisa postular disposição, não precisa postular uma lei governando e que seja transcendente, também não precisa postular uma lei governando que seja imanente, pode simplesmente falar que a lei é a regularidade. Então, assim, a vantagem é ela ser mais simples, teoricamente, postular menos entidades estranhas de serem explicadas, né? Mas qual é a desvantagem imediata? É não conseguir fazer uma distinção adequada entre regularidades meramente acidentais e regularidades nômicas, que seriam essas regularidades que têm uma força maior, como essa do urânio, que eu falei para vocês, em contraposição à do ouro. Então, assim, o que o Lewis fala, o David Lewis? Ele tenta desenvolver uma versão do regularismo que não é tão ingênua quanto essa que a gente apresentou. Ele fala assim, não, tem uma diferença entre regularidades meramente acidentais. Então, a sofisticação do regularismo, ele tenta dizer que tem uma diferença entre regularidades meramente acidentais e regularidades nômicas. As regularidades nômicas são um tipo dessas regularidades acidentais. Qual tipo? Né? O Lewis falaria que são as regularidades que se mantêm como axiomas ou teoremas em todos os sistemas dedutivos, todos os melhores sistemas dedutivos para os fatos do mundo. E aí, melhores sistemas dedutivos em termos de quê? Simplicidade e força. São os 2 critérios dele. Então, assim, qual é a ideia dele? É que a regularidade lá com relação ao ouro, de que não existe ouro, uma pedra de ouro de 1 km cúbico, né, essa regularidade não se mantém como um axioma ou teorema em todos os melhores sistemas dedutivos. Enquanto a do urânio, supostamente, se manteria em todos os sistemas dedutivos para os fatos do nosso mundo, todos os melhores sistemas em simplicidade e força, ele se manteria como um axioma ou, pelo menos, como um teorema. Né? Um teorema seria uma derivação de um axioma.
né? Então tá. Então, qual que é a ideia? Se a gente tem, então, um modo de distinguir uma regularidade meramente acidental, que é uma regularidade que não se mantém nos melhores sistemas, e uma regularidade dinâmica que se mantém nos melhores sistemas, esse meio de distinção é um meio mais ou menos epistêmico, né? Então, assim, não tem uma diferença real entre os dois tipos de regularidade. Essas duas são regularidades. Só que tem uma diferença dessa posição dessa regularidade dentro do conjunto dos melhores sistemas, né? Então, ele acredita que a gente pode alcançar essa distinção entre regularidade dinâmica e acidental por meio de observar os melhores sistemas. Então, assim, mas qual é a desvantagem disso tudo? A desvantagem é porque é difícil, a princípio, primeiro, é difícil você responder por que a lei ela se manteria em todos os melhores sistemas. Porque, assim, não tem uma necessidade lógica da lei se manter nos melhores sistemas como um teorema, como um axioma. Se não tem uma necessidade lógica e, para o regularista, não existe uma necessidade física, né? O que existe são as regularidades, né? Se é isso, então, assim, qual é a necessidade que uma lei da natureza teria de existir em todos os melhores sistemas dedutivos para os fatos do mundo? E, além disso, por que a gente deve utilizar os critérios de simplicidade e força como critérios relevantes para poder julgar isso? E ainda pior, por que os fatos do mundo se juntariam de modo a se apresentarem dentro de sistemas dedutivos, ou serem construíveis dentro de sistemas dedutivos, se isso não é logicamente necessário, né? Então, assim, tem algumas questões aí que, se você é regularista, mesmo que você seja um regularista sofisticado, você tem que responder com relação a essa presença das leis da natureza dentro dos melhores sistemas dedutivos. Então, assim, tanto como é vantajoso você ser regularista, porque você pode abandonar uma série de entidades esquisitas dentro da sua teoria, né? E pegar entidades que são mais aceitáveis do ponto de vista extensional. Você tem todo o problema de dar uma série de explicações ou de construir uma história que indique por que as leis podem ser pensadas como essas coisas que se mantêm em todos os melhores sistemas dedutivos, né? Então, é basicamente isso. A gente tem uma questão metafísica relevante, que é essa questão de se há leis da natureza ou se não há leis da natureza e o que elas são, né? E aí a gente tem duas teorias realistas, duas teorias antirrealistas que eu quis apresentar aqui para vocês, né? Duas formas de governismo, uma transcendente e outra imanente, que falam que as leis da natureza são relações universais entre propriedades universais, né? Uma que independem dos estados de coisas particulares, e na outra de que elas dependem dos estados de coisas particulares, tendo determinadas vantagens e desvantagens, aceitando cada uma delas, né? E a gente teve as duas formas de antirrealismo, que foram o disposicionalismo e o regularismo, que seriam tipo tentativas de reduções das leis da natureza a coisas que não são leis da natureza, como as disposições, no caso do disposicionalismo, e as regularidades, no caso do regularismo, ou um tipo de regularidade, no caso do regularismo. Então, essas são as principais teorias que eu queria apresentar para vocês e algumas das vantagens e desvantagens. Eu falei de duas teorias mais que eu não vou entrar nelas aprofundadamente, mas que, se vocês quiserem saber de novo, vou só remencionar, que é a teoria do Mark Lang, chamada contrafactualismo, e a teoria do Tim Maudlin, chamada primitivismo, que são também teorias interessantes. Eu diria que talvez a teoria do Lang seja antirrealista com relação a leis da natureza, embora ele gostaria de ser realista, mas ele acaba defendendo um realismo mais básico de contrafactuais, né? E o Tim Maudlin, ele defende um primitivismo das leis da natureza, né? As leis da natureza têm a leidade, ou a lawhood, ou a nomicidade de um modo primitivo, e isso explica a contrafactualidade delas também. Então, assim, tendo apresentado de um modo geral a teoria das leis, o problema de o que são as leis da natureza, se há leis da natureza, e as teorias principais que tentam dar uma resposta para esse problema,
eu acabo aqui a palestra para vocês e abro para perguntas, se o André achar relevante. Passo a palavra para o André. Obrigado, Rodrigo, pela excelente palestra. Então, a partir de agora, eu vou ceder a palavra para quem está acompanhando aqui. Quem tiver perguntas a fazer para o Rodrigo, pode se sentir à vontade. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu estou aqui para explicar mesmo, para poder apresentar meu tema. E estou muito grato por vocês estarem aqui ouvindo. Eu agradeço demais. Fala, Rodrigão. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que eu já estou... Tem o Rodrigo, depois o Sanderson também já... E aí, Rodrigo, tranquilo? Bom te ver. Tudo bom, cara? Prazer te conhecer, pelo menos virtualmente, né? Virtualmente, né? Até que eu consegui ficar, eu achei, porque eu estou só esperando a minha esposa aqui para poder ir embora. Eu fiquei... Primeiro, bom, né, cara, muito bom. Oi? Não, estou falando assim, já estava terminando agora, né? Que bom que está indo para o final e você conseguiu ficar até o final. Primeiro, cara, nossa, eu já achava a tua pesquisa interessante, mas com essa apresentação eu realmente fiquei fascinado por esse tema, né? Quem sabe no futuro consigo dar um curso baseado no seu livro aqui, se me permitirem. Nossa, que honra para mim. Nossa, cara, muito bom. Se quiser me chamar aí para dar uma palestra, eu estou super aberto. Sim, com certeza. A gente tem um projeto aqui, só que ele está meio parado agora, porque está sendo organizado por mim, mas o Hernani me pediu para dar uma parada, porque ele está organizando um negócio de doutorado aqui, né? Para ver se eles abrem a partir do ano que vem, eu acho. Então, mas é só uma dúvida aqui com relação a essa expressão do que seria como que a gente leria, porque só está expressa a fórmula, né? Mas quais são os predicados aqui dessa condicional universal, né? Essa daí seria só a forma desse condicional universal que expressa regularidade, né? Mas aí, para cada lei da natureza, ou para cada regularidade, esse F e esse G seriam uma coisa diferente, né? Por exemplo, seriam sempre estado de coisas. O estado de coisa do sal e da água sendo juntos, isso dá no sal dissolvendo na água, sabe? Então, por exemplo, G, sal dissolvendo na água. Só que assim, a gente teria que expressar isso com melhores predicados. Mas, de um modo geral, um objeto tendo uma propriedade causa aquele objeto tendo outra propriedade. Né? E aí seja para qualquer propriedade que a gente quiser falar aqui, que estejam nessa relação de necessidade essa relação de necessidade, né? Sim, eu acho que eu não peguei muito o início. Então, agora é bem interessante. Nossa, eu realmente fiquei empolgado aqui, pensando bastante também. Sabe por que eu acho que é muito interessante isso? Porque, assim, eu pensei assim, olha, eu queria estudar, isso eu montei na graduação, eu falei assim, olha, eu queria estudar, de um modo geral, assim, tudo do mundo, para eu poder saber, a partir das entidades necessárias, mais gerais que existem, eu conseguir montar o mundo todo. Aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, quais são as entidades que existem? Assim, mais gerais zonas, assim. Eu falei, tipo assim, no mundo material, né, que tem a ver com a causalidade, eu pensando nisso. Eu falei, poxa, tem aí o espaço, tem o tempo, aí tem as coisas que estão no espaço-tempo, que tipo são os objetos materiais, ou seja lá o que são essas coisas, e essas coisas causam outras coisas. E essa causalidade se dá de uma certa forma, né? Aí eu fiquei intrigado, eu falei, gente, olha só, então a gente tem... O que eu preciso estudar aí para poder entender tudo? Eu falei, eu preciso estudar o espaço, o tempo, eu preciso estudar a matéria, e eu preciso estudar essas regras aí que a matéria segue, né? Aí eu falei, o que são essas regras? Aí eu fui vendo, são leis da natureza. E leis da natureza a gente usa no modelo nomológico dedutivo, e faz isso. Aí eu fui vendo a importância desse conceito, sabe?
E eu sempre fui uma pessoa determinista, né? Tipo, desde, sei lá, que eu me conheço como garotinho, eu acreditava que o determinismo é verdadeiro, estudei um monte de determinismo e eu continuo acreditando que o determinismo é verdadeiro. E para entender o determinismo como algo verdadeiro mesmo, eu precisava entender o que é esse conceito de leis da natureza, né? Que parece algo essencial para você falar que o que vai acontecer é necessário. Você precisa dessas regularidades, essas regularidades precisam serem nômicas de alguma forma, né? Então eu falei assim, gente, se eu quero saber mesmo se o determinismo é verdadeiro ou não, eu preciso saber se existem leis da natureza, se existem essas regularidades, se elas são necessárias, né? E se, por exemplo, poderiam existir leis probabilísticas, né? Leis que são disjuntivas, né? Se F é o caso, então ou G ou H. Poderia ser isso? Não sei. Eu tenho a sensação que não, eu tenho alguns argumentos que não, mas ainda eu sei, por exemplo, lá no meu livro eu coloco assim, esse assunto das leis probabilísticas ainda não está discutido direito, e eu preciso ainda escrever um livro sobre leis probabilísticas para poder investigar esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito mais complexo do que a atenção que eu dei para ele no meu livro, mas que também é um assunto relevante. Então, assim, por que eu achei que valia a pena estudar as leis? Porque eu conseguiria responder meu questionamento sobre se o determinismo é verdadeiro ou não, ou pelo menos se há razões para pensar que o determinismo é verdadeiro, né, baseado nas leis, e porque é um objeto essencial para a gente poder fazer a reflexão científica, né, a reflexão sobre o mundo e tal, sobre as coisas que acontecem no mundo. Então eu falei assim, poxa, e eu acredito que é uma entidade necessária, né? Então, assim, entender as entidades necessárias e como acontecem as coisas que acontecem no mundo e por que não acontecem de outro modo, né? A gente podendo finalmente responder a questão de Leibniz, né? Por que as coisas são assim, não de outro modo, né? Assim, por que há algo não nada, né? Eu acho que a gente precisa de uma resposta para as leis da natureza para poder conseguir responder isso adequadamente. Então, assim, por isso que eu acho relevante. Beleza, Rodrigo. Eu vou passar então a palavra para o Sanderson agora, que... Boa noite, salve, Rodrigo. E aí, Sanderson, tudo bem? Cara, muito legal a palestra, muito clara também. Esse é um tema assim, super interessante. Eu tenho uma vergonha de não saber mais do que eu gostaria. Mas você falou lá no início que a posição realista, né, ela tem uma certa... O Diego também. As posições realistas têm uma certa vantagem de salvar a contrafactualidade, né? E aí, esse pessoal também é antirrealista, né? E eu falo isso porque eu tive uma época que convivi com o Thomas Tacco, e o Thomas Tacco tem essa posição de que os tipos naturais é que são primitivos e não sei o quê, e todo projeto dele, pessoal, tem essa obsessão em defender uma base modal para as exposições, né? E a contrafactualidade, pelo menos pelo que me parece, viria como uma consequência disso, né? Então, eu queria saber o que tu acha dessas posições, se eu entendi correto também, né? Pode ser que eu esteja entendendo errado, tá? Estava falando no mudo aqui, desculpa. Então, com relação à contrafactualidade, o disposicionalista parece garantir a contrafactualidade de um modo interessante, né? Porque se a propriedade, que é a disposição, ela é a disposição para, se você tiver um input, ter um output determinado, então parece que se tivesse acontecido tal coisa, que desse o input, teria o output. Então, assim, parece que a disposição, ela sempre vai ser uma propriedade que vai relacionar o input da disposição, que causaria a ativação daquela disposição, e a própria disposição ativada, né? Então, tem o input e o output dentro da disposição. Como eles têm isso dentro da disposição, isso garante a contrafactualidade. Porque, assim, se o sal ele tem a disposição para se dissolver em água, então, se eu tivesse colocado sal em água, ele teria se dissolvido. Separa. Então, o disposicionalista ele consegue garantir a contrafactualidade. Quem não consegue muito bem é o realista aristotélico e o realista platônico, se eles forem contingencialistas. Ou seja, se eles falarem assim, as leis da natureza garantem no mundo atual, valem no mundo atual, mas não valem em outros mundos possíveis, né? Se eles falarem esse tipo de coisa, fica difícil garantir a contrafactualidade.
E aí uma teoria disposicionalista consegue garantir muito mais contrafactualidade do que uma teoria governista se for contingencialista. Percebe? Agora, quem eu acho mais difícil de garantir a contrafactualidade é o regularista. Porque o regularista, para fazer isso, ele vai ter que dar uma definição de contrafactual que, de repente, torne o contrafactual Wood muito parecido com o contrafactual Coode, sabe? Ele vai ter que falar assim, não, por exemplo, se em um mundo possível onde a antecedente é instanciada, a consequente é instanciada, se isso ocorre em um mundo possível ao redor do nosso, então isso já garante contrafactual, né? Aí eu não sei, entendeu? Ou vai ter umas outras noções de contrafactual relacionadas também com o mundo possíveis, que tenta garantir a contrafactualidade sem esse mecanismo. Mas, assim, eu acho que é muito difícil para o regularista garantir a contrafactualidade ou para um realista se ele for contingencialista, né? Aí, assim, por exemplo, no caso, quando eu estou discutindo com o disposicionalista lá no meu livro, eu coloco outras objeções contra a teoria deles, que não é o fato deles não garantirem a contrafactualidade, porque isso eles até garantem relativamente bem. Mas são coisas como, por exemplo, a própria noção de potência. Eu tento apresentar um argumento no livro no qual eu tento relacionar as potências de dois objetos que se relacionam e que têm outputs ali a partir da relação entre as potências deles, né? E aí eu tento mostrar que a noção de potência usada pelo disposicionalismo é incoerente, ou é inadequada, ou tem que ser reformulada, sabe? Mas com relação à contrafactualidade, eu acho que ele é tão bom, ou quase tão bom, né, quanto o governista platônico. Eu só não acho que ele é tão bom porque ele garante a contrafactualidade se o objeto ou se o estado de coisas existir, né? Mas se não existir aquele objeto, como o objeto não existe, por exemplo, não existe nenhum objeto que seja sal naquele mundo. Então, não existe... por exemplo, se você colocasse o sal... Quer dizer, calma aí, vamos lá. Vamos colocar que não existe água naquele mundo. Então você tem um sal naquele mundo. Nesse mundo, o sal tem a disposição de se dissolver em água? Se não existe água naquele mundo? Entendeu? E se nem for possível surgir água naquele mundo, o sal teria a disposição para dissolver água? Ou seja, se naquele mundo eu falasse assim, se eu tivesse colocado esse sal nessa água, o sal teria se dissolvido? Não sei, sabe? Parece que quando você não tem o objeto que teria disposição, que garante essa contrafactualidade, parece que você não consegue garantir a contrafactualidade sem o objeto que tem disposição. Então, assim, no caso do governismo platônico, mesmo que você não tenha o sal, mesmo que você não tenha água, você ainda garante contrafactualidade nesse mundo. Porque as leis são independentes dos objetos materiais e elas são necessárias, sabe? Então, assim, por isso que eu ainda acho o governismo platônico um pouco melhor que o disposicionalismo na matéria da contrafactualidade, porque o disposicionalismo ainda precisa dos objetos, pelo menos esse disposicionalismo do Mumford, que liga as disposições dos objetos particulares, as disposições para existir precisam dos objetos particulares, então mundos onde não há aqueles objetos particulares e não é possível haver aqueles mundos, ou seja, os mundos ao redor desse mundo que não há, também não há esse objeto, né? Se esse é o caso, então parece que nesses mundos a gente não vai conseguir garantir a contrafactualidade. E no caso do governismo platônico, a gente garante a contrafactualidade nesses mundos também. Agora, sim, a gente quer garantir essa contrafactualidade nesses mundos ou não? O que é relevante realmente? Será que eu estou exigindo demais do disposicionalismo? Eu não sei ainda, acho que são coisas que a gente tem que conversar mais aprofundadamente. Mas, assim, tem algumas críticas com relação à contrafactualidade também do disposicionalismo. Embora eu acho que ele é melhor do que o governismo aristotélico, platônico, contingencialista e melhor que o regularismo, eu ainda acho que ele é pior do que o governismo platônico necessitarista. Mas deu para entender? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Não, tudo claro. Obrigado. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sanderson. Já fazendo a propaganda do Sanderson aqui, que é ele que vai dar a palestra do mês de novembro, né? Vai falar sobre filosofia da lógica,
assim, sobre desacordos lógicos, então vocês já vão conhecendo aí o nosso próximo palestrante. É um prazer contar com você, Sanderson. Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Quer dizer, é mais uma questão de esclarecimento. Assim, eu fico pensando até porque o título da palestra é muito instigante para esse formato que depois vai ser transposto, né? O vídeo vai lá ser disponível, vai estar disponível no YouTube, então vai chamar a atenção de um público que quer, enfim, ser iniciado nesse tópico, né? Então, quando você falou do governismo platônico, eu fiquei, enfim, fazendo todo o paralelo que é normal fazer com essa leitura tradicional que é a do Platão, né? Então você fala de leis da natureza como leis imateriais e, de certo modo, independentes e até mesmo anteriores às suas instâncias, né, causais no mundo empírico e tudo mais. Então, quando você pensa no caso do platonismo tradicional, pelo menos a leitura que a tradição filosófica consolidou do Platão, você tem universais não instanciados, né? Então, nesse caso, você também teria leis da natureza que não são instanciadas. Porque em algum momento na sua fala você falou da necessidade das leis da natureza. Isso que fica ambíguo, porque uma coisa é dizer que a existência dessas leis é necessária e outra coisa é que as leis da natureza, tal como elas são no nosso mundo, são necessárias. Ou seja, o nosso mundo não poderia ser governado por leis distintas, diferentes, né? Assim, o que eu acredito, é o que eu acredito. Eu queria que se você puder falar um pouco sobre isso e enfim, se está correto falar de que há leis não instanciadas. Sim, eu falaria exatamente isso. Existem leis não instanciadas, mas assim, quando eu falo de leis transcendentes, as leis que existem independentemente dos objetos, eu quero dizer isso. Tal como existiria um universal não instanciado, por exemplo, digamos que não há sal no mundo, mas esse universal do ser sal, ainda existiria nesse mundo como um universal não instanciado. Geralmente, quando a gente pensa no Platão, a gente pensa no mundo das ideias, e o mundo das ideias ele está super conectado com uma coisa meio conceitual, né? E a minha ideia de leis da natureza como algo transcendente, material, não é pensá-las de modo conceitual, mas como um objeto material mesmo existindo no mundo, e que é essa lei da natureza, né? E aí, assim, a ideia foi que esse mundo dos universais transcendentes, conceituais do Platão, ele faz bastante sentido quando você pensa nas leis da natureza como algo que permitem a existência das outras coisas. Né? Aí você pensa assim, parece que tem que existir um objeto que regulamenta como isso acontece para que a coisa possa acontecer. Porque senão poderia acontecer qualquer coisa em vez de uma coisa específica ao invés de outra. Então, assim, parece que a teoria do Platão, por permitir essa independência desses objetos, permite a gente falar de leis da natureza de uma maneira assim um pouco mais inteligível. Mesmo quando a gente pensa as leis como imateriais, que parecem ser um sistema de regras superimposto no mundo. Né? É que nem você vai jogar xadrez. Quer dizer, só que xadrez você pode fazer movimentos que não estão determinados, mas suponha que não possa, né? Você tem as regras do xadrez. Mas, na verdade, no xadrez, você tem as peças, você tem as casas, as regras não estão em lugar nenhum, mas elas governam tudo aquilo mesmo sem estar em lugar nenhum. E as regras, elas existem antes da existência das peças do jogo, ou de qualquer jogo particular, né? As leis existem antes da existência de qualquer jogo particular, e o jogo particular só se dá porque aquelas regras existem. Então, assim, a ideia desse platonismo das leis seria pensar as leis como existindo independente das instâncias, ou seja, existiriam leis não instanciadas, ou pelo menos é logicamente possível existir leis não instanciadas para o platonismo, e de fato vão existir, que são leis de coisas que ainda, de repente, propriedades que ainda não surgiram. Né, e que vão surgir em algum momento na história do mundo, mas essas propriedades, a possibilidade do surgimento deles, ou seja, a regra que o mundo teria que satisfazer para que aquelas propriedades surgissem em certos objetos, essa regra já existia. Né? Então é a ideia de que as regras elas existem independentemente dos objetos que elas regulamentam, né? Ou seja, as leis estariam aí independentes dos objetos e algumas leis existiriam ainda que os objetos que elas regulamentam nunca venham a existir no nosso mundo, né? Então essas leis ainda existiriam aí para o governo platônico, né? Um dos argumentos
Tuley, justamente pensar numa situação assim, suponha que tem certas partículas fundamentais aí, né? E que essas partículas, eu vou dar um exemplo mais simples dele, essas partículas, quando batem uma na outra, elas podem ter um determinado efeito, né? Então, assim, a gente, de repente, já aconteceu no mundo de partículas de vários tipos diferentes baterem umas com as outras, mas ainda não aconteceu de um tipo bater com outro tipo lá. E pode nunca acontecer desse um tipo bater com outro tipo e de dar alguma coisa específica. No entanto, para a gente falar que se eles tivessem se encontrado, né, se essas partículas tipo tal tivessem se encontrado, teria acontecido uma certa coisa. Para a gente garantir a verdade desse contrafactual, a gente precisa aceitar que existem leis que não são instanciadas. Então, assim, o argumento do Tuley é pensar numa situação que nunca aconteceu no nosso mundo, uma interação que nunca aconteceu no nosso mundo, mas poderia ter acontecido entre tipos específicos, e imaginar qual seria o truth maker do contrafactual relevante ali do caso, né? Se a gente não tem leis transcendentes, então nada faz verdadeiro aquele contrafactual, né? Se a gente tem leis transcendentes, aí a gente já tem algum truth maker para o contrafactual relevante do caso, né? Foi esse argumento que me fez ser platonista, na verdade, o argumento do Tuley. Eu vou complementar minha pergunta, mas é ignorância minha, que eu estou tentando realmente entender a posição. É porque quando, assim, ao longo da sua fala, várias vezes, quando você mencionou leis não instanciadas, você usou como exemplos situações onde o objeto não existe, portanto a lei não pode estar instanciada, porque naquele mundo o objeto não existe. Por exemplo, no mundo onde não haja sal, você usou várias vezes esse exemplo. A minha questão é assim, o governismo platônico admitiria uma situação de uma lei não instanciada que regularia a relação entre, por exemplo, o sal e a água, diferente da que nós temos hoje, sei lá, uma lei não instanciada, onde, no mundo alternativo, em vez do sal dissolver a água, da água dissolver o sal conduzir a água a um estado sólido, por exemplo, ou coisa do gênero. Eu acho que sim, no caso do Tuley, por exemplo, e do Armstrong, eu acho que sim, eles poderiam defender coisas desse tipo, porque eles pensam as leis como contingentes. Então, por exemplo, no caso do Tuley ainda, poderia existir uma lei não instanciada... Não é a sua posição. Hã? Mas não é a sua posição, que você diz tem Não, porque eu acredito que as leis são necessárias. Então, assim, Okay. num outro mundo possível, onde não existe sal, ainda vale as mesmas leis que no nosso mundo, eu diria. Ok, perfeito. Acho que está mais claro. Mais alguma pergunta para o Rodrigo? Obrigado aqui. O Rodrigo Canal está colocando para a gente aqui o link do livro. Legal, legal. Se você... Depois me manda também o link, Rodrigo, que quando a gente disponibilizar a palestra no YouTube, eu posso colocar nos comentários lá, fixar ou na legenda, para que outras pessoas possam ter acesso à sua obra. Perfeito, mandei agora aqui no WhatsApp. Beleza. Mais alguma pergunta para o Rodrigo? Então, não havendo mais perguntas, eu quero mais uma vez agradecer, Rodrigo, muito boa palestra, muito clara, e eu acho que vai ser bastante útil mesmo, assim, essa palestra para quem quer se iniciar nesse tópico de pesquisa, que você já tem uma grande trajetória aí. E eu queria agradecer também a presença de todos e de todas aqui, dizer que a gente retorna no próximo mês, no mês de novembro, com a palestra do Sanderson, que é professor do IFPA, no Instituto Federal do Pará, para mais uma edição do nosso ciclo de palestra de filosofia analítica aqui na região norte. Beleza? Rodrigo, se você quiser dizer alguma palavra final... Valeu. Eu queria agradecer a todo mundo por ter ficado aqui até o final. A gente passou um pouco do que estava previsto, mas eu acho que foi legal, foi divertido. Eu queria agradecer também, além da presença, pelas perguntas, pelo convite do André, porque foi muito legal, e por estar conhecendo todos vocês, o Sanderson também. Sabe, pessoal, Rodrigo, por você estar aqui. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Gustavo, Felipe. Obrigado a todo mundo por vocês estarem presentes.
E, assim, qualquer coisa, vocês sabem, meu e-mail, meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, a gente conversa aí sobre uma série de temas e eu estou sempre disposto a novas aventuras filosóficas. Obrigado, André. Fico feliz da gente estar fazendo essa união da filosofia analítica dentro da região norte. Eu acho que a gente só tem que crescer aqui na filosofia analítica na Amazônia. Também acho, tem muita coisa boa para a gente fazer juntos. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado e bom descanso a todos e a todas. Beleza. Abração para vocês, tá? Abração, Rodrigo, André, todo mundo aí. Obrigado pela noite maravilhosa. Obrigado a vocês, pessoal. Valeu.